do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal. Art. 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Art. 2º. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária, em todo o território nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Art. 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Art. 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Título 2º. Do condenado e do internado. Capítulo I. Da classificação. Art. 5º. Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Art. 6º. A classificação será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Art. 7º. A comissão técnica de classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, 1 psiquiatra, 1 psicólogo e 1 assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Nos demais casos a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Art. 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Art. 9º. A comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá entrevistar pessoas. Segunda, requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e informações a respeito do condenado. Terceira, realizar outras diligências e exames necessários. Art. 9 graus A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra a vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. 1 graus A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Segundo a autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Terceiro, deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Quarto, o condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Quinto, a amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Sexto, uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. Sétimo, a coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas por perito oficial. Oitavo, constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Capítulo 2. Da assistência. Seção I. Disposições gerais. Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Art. 11. A assistência será material. Segunda, a saúde. Terceira, jurídica. Quarta, educacional. Social. Sexta, religiosa. Seção segunda. Da assistência material. Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Art. 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Seção terceira. Da assistência à saúde. Art. 14.
A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Segundo, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Terceiro, será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Seção 4ª. Da assistência jurídica. Art. 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Art. 16. As unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral e gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Primeiro, as unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Segundo, em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Terceiro, fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Seção V. Da assistência educacional. Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Art. 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Art. 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Primeiro, o ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. Segundo, os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Terceiro, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas. Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se a cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Art. 21-A. O censo penitenciário deverá apurar o nível de escolaridade dos presos e das presas. Segunda, a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos. Terceira, a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos. Quarta, a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo. V. Outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. Seção 6ª. Da assistência social. Art. 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. Segunda, relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. Terceira, acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias. Quarta, promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. V. Promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Sexta, providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Sétima, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Seção 7ª. Da assistência religiosa. Art. 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Primeiro, no estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Segundo, nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Seção 8ª. Da assistência ao egresso. Art. 25. A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Segunda, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2º poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. Art. 26.
considera-se egresso para os efeitos desta lei. E, o liberado definitivo, pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento. Segunda, o liberado condicional, durante o período de prova. Art. 27. O serviço de assistência social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Capítulo 3º. Do trabalho. Seção I. Disposições gerais. Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Primeiro, aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Segundo, o trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. 1 grau. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. B. A assistência à família. C. A pequenas despesas pessoais. D. Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Segundo, ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio, em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Art. 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Seção 2ª. Do trabalho interno. Art. 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Art. 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Primeiro, deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Segundo, os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Terceiro, os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Art. 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública, com autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Primeiro, nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Segundo, os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada, para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Art. 35. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que aludiu o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal. Seção 3ª. Do trabalho externo. Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Primeiro, o limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Segundo, caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Terceiro, a prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um sexto da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Capítulo 4. Dos deveres, dos direitos e da disciplina. Seção I. Dos deveres. Art. 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Art. 39. Constituem deveres do condenado. I. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Segunda, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Terceira, urbanidade e respeito no trato com os demais condenados.
Quarta, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. V. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Sexta, submissão à sanção disciplinar imposta. Sétima, indenização à vítima ou aos seus sucessores. Oitava, indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Nona, higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. X. Conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo único. Aplicar-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. Seção 2ª. Dos direitos. Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Art. 41. Constituem direitos do preso. I. Alimentação suficiente e vestuário. Segunda, atribuição de trabalho e sua remuneração. Terceira, previdência social. Quarta, constituição de pecúlio. V. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. Sexta, exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. Sétima, assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Oitava, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Nona, entrevista pessoal e reservada com o advogado. X. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 11. Chamamento nominal. 12. Igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena. 13. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. 14. Representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito. 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 16. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Art. 42. Aplicar-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, no que couber, o disposto nesta seção. Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução. Seção 3ª. Da disciplina. Subseção I. Disposições gerais. Art. 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Primeiro, as sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Segundo, é vedado o emprego de cela escura. Terceiro, são vedadas as sanções coletivas. Art. 46. O condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares. Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Art. 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado. Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará o juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, primeiro, letra D, e segundo desta lei. Subseção 2ª. Das faltas disciplinares. Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que I. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Segunda, fugir. Terceira, possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Quarta, provocar acidente de trabalho. V. Descumprir, no regime aberto, as condições impostas. Sexta, inobservar os deveres previstos nos incisos 2ª e V, do artigo 39, desta lei. Sétima, tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Oitava, recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicar-se, no que couber, ao preso provisório. Art. 51.
Comete falta grave o condenado a pena restritiva de direitos que, 2019. E, descumprir, injustificadamente, a restrição imposta. Segunda, retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta. Terceira, inobservar os deveres previstos nos incisos 2ª e v, do artigo 39, desta lei. Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. E, duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Segunda, recolhimento em cela individual. Terceira, visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Quarta, direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. V. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Sexta, fiscalização do conteúdo da correspondência. Sétima, participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Primeiro, o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros. E, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Segunda, sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Terceiro, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em dois ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Quarto, na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de um ano, existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. Segunda, mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Quinto, na hipótese prevista no terceiro deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais. Sexto, a visita de que trata o inciso 3º do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Sétimo, após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3º do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, duas vezes por mês e por 10 minutos. Subseção 3ª. Das sanções e das recompensas. Art. 53. Constituem sanções disciplinares. E, advertência verbal. Segunda, repreensão. Terceira, suspensão ou restrição de direitos, artigo 41, parágrafo único. Quarta, isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei. V. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Art. 54. As sanções dos incisos e a quarta do art. 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso V, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Primeiro, a autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Segundo, a decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Art. 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Art. 56. São recompensas. E, o elogio. Segunda, a concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Subseção 4ª. Da aplicação das sanções. Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único.
Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3º do art. 53 desta lei. Art. 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Subseção V. Do procedimento disciplinar. Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada. Art. 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Título 3º. Dos órgãos da execução penal. Capítulo I. Disposições gerais. Art. 61. São órgãos da execução penal. I. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Segunda, o Juízo da Execução. Terceira, o Ministério Público. Quarta, o Conselho Penitenciário. V. Os Departamentos Penitenciários. Sexta, o Patronato. Sétima, o Conselho da Comunidade. Oitava, a Defensoria Pública. Capítulo 2º. Do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Art. 62. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Art. 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado um terço, em cada ano. Art. 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades, em âmbito federal ou estadual, incumbe: I. Propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. Segunda, contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Terceira, promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do país. Quarta, estimular e promover a pesquisa criminológica. V. Elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. Sexta, estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Sétima, estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal. Oitava, inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbidas as medidas necessárias ao seu aprimoramento. Nona, representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal. X. Representar a autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Capítulo 3º. Do Juízo da Execução. Art. 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Art. 66. Compete ao juiz da execução. I. Aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. Segunda, declarar extinta a punibilidade. Terceira, decidir sobre a. Soma ou unificação de penas. B. Progressão ou regressão nos regimes. C. Detração e remissão da pena. D. Suspensão condicional da pena. I. Livramento condicional. F. Incidentes da execução. Quarta, autorizar saídas temporárias. V. Determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. B. A conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. C. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. D. A aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. I. A revogação da medida de segurança. F. A desinternação e o restabelecimento da situação anterior. G. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. H. A remoção do condenado na hipótese prevista no primeiro, do artigo 86, desta lei. Sexta, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança.
Sétima, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Oitava, interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. Nona, compor e instalar o Conselho da Comunidade. X. Emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Capítulo 4. Do Ministério Público. Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Art. 68. Incumbe, ainda, ao Ministério Público. I. Fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Segunda, requerer. A. Todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. B. A instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. C. A aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. D. A revogação da medida de segurança. I. A conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. F. A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Terceira, interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária, durante a execução. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio.